Magnus, a primeira questão que eu levanto a bola para você discorrer para a gente, né, é como é que, diante dessa ideia, reconstruções democráticas, eleições e revoluções, como que você vê, qual a sua perspectiva sobre o cenário político brasileiro hoje até as eleições, né? Isso pode incluir, inclusive, as correlações e relações do Brasil com outras nações e tal. Mas no nosso cenário aqui, como é que você percebe, né, o cenário nosso em relação às eleições, das candidaturas, das possibilidades? Primeiramente, eu acho que o caminho foi o caminho e os caminhos e as perspectivas foram bem apresentadas no discurso de candidatura do presidente Lula da Silva no seu último discurso. Ele colocou na pauta duas questões que eu acho que formam nosso horizonte. A primeira questão, a recuperação da soberania brasileira. Então, o conceito de soberania no processo de redemocratização. E aqui nós estamos falando da soberania, também ele fez ênfase na soberania econômica, não? Em seguida, a quebra do medo, não? O medo de falar, o medo do fake news, o medo das novas formas que o professor Lúcio vem falando sempre da guerra híbrida, não? Ela mexe com... a guerra híbrida, professor Lúcio, ela nos ensina de que nós não somos capazes de fazer nada, não falar nada. Ela nos ensina ficar inertes para evitar problemas. Eu acho que esse é o momento que brasileiro, egípcio e o mundo inteiro tem que abrir a boca e falar, e não ter medo de falar. Então, eu acho que essas são as duas perspectivas indicadas pelo camarada Lula e pelo Partido dos Trabalhadores na candidatura das eleições. Você tocou em vários pontos, um deles muito importante, que é a questão de poder, a voz, né, dos cidadãos, das pessoas, diante desses abalos e ataques, que faz parte, a gente chama esse conceito de guerra híbrida, parece uma coisa meio complicada, mas é porque usa-se muito, né, colegas, a questão das comunicações de massa, propaganda também, né, e justamente para atingir as pessoas no equilíbrio. Eu chamo muito Zé Gustavo, Domingos e Maga, de quem estiver nos assistindo, de abalo psicossocial, porque tem uma coisa meio intimidatória, né? De fazer com que as pessoas fiquem acuadas, que as pessoas fiquem com medo, que as pessoas se silenciem e que elas fiquem separadas. É muito curioso isso, né? Que as pessoas fiquem desagregadas e tal, e, consequentemente, com pouca força para reagir e para agir numa reconstrução.